Rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar do Spider, e não o Spider que vocês já estão acostumados, mas sim do novo Spider, o Spider-Noir, que lançou aí na Prime Video esses dias, beleza? E mano, a série tá muito top, tá muito sinistra, é o puro suco do amigão da vizinhança da pesada. E galera, eu só quero deixar claro pra vocês que eu vou dar alguns spoilers nesse vídeo, mas eu acho que esses spoilers não vão ser suficientes pra estragar a sua experiência assistindo essa obra de arte que é Spider-Noir, beleza? E eu preciso dar um pouco de contexto pra vocês, mostrar mais ou menos aí meus pensamentos, explicar um pouco da série, certo? Alguns conceitos, coisas básicas que vocês precisam saber pra vocês entenderem o que passa aqui dentro, tá bom? Pra quem não sabe, Spider-Noir, essa série aí, é baseada nos quadrinhos. Só que não é porque ela é baseada nos quadrinhos que ela vai ser 100% fiel. Pô, não vão tirar a liberdade criativa dos produtores. Então eles vão ter aí um jeito melhor de lidar com a série, algo mais criativo, algo mais único, mais autêntico, sabe? Não vai ser igual o que é lido no quadrinho. Muito pelo contrário, é bem diferente, pra ser sincero. A única coisa que eles mantiveram muito bem foi essa... Cara, não sei explicar, mas foi esse jeito mais nostálgico, essa cor mais preta, sabe? Aquela coisa de cinema antigo, né? Preto e branco, que eu absolutamente gostei muito, cara. Tá muito irado, tá sensacional. Quem assistiu aí com cor, cara, dá uma chance pro preto e branco, porque tá excelente, tá muito bom mesmo, tá bom? Da mesma forma que vale lembrar que esse Spider aí da série não é o mesmo Spider-Noir de Aranha-Verso, do Miles Morales, ok? Ele é um novo Homem-Aranha, um novo Spider, que vai estar aí nas telas. E isso fica meio que entre linhas aí no início da série. Uma vez me perguntaram que universo era este. Uma pergunta estranha que me marcou todos esses anos. O que eu pude responder foi que era o único universo que eu conhecia. Era verdade na época, é verdade agora. Eu acho que só com isso aí vocês já conseguem entender mais ou menos, interpretar que ele nunca saiu do próprio universo. Sempre continua ali. Coisa que o Spider-Noir do Miles Morales não fez, obviamente, porque ele foi pro universo do Miles Morales. Mas não dá pra gente excluir que seja o mesmo em si. Pode ser o mesmo personagem, mas em tempos diferentes, certo? Só que eu não sei se essa é a melhor ideia, entendeu? Então, esperem um pouquinho, segurem as pontas e vamos continuar, porque esse é o base, esse é o início, é o princípio, pra vocês entenderem tudo isso, tá bom? Pra dar um norte também aqui em questão de quando que a série se passa, ela se passa ali um pouquinho antes da Grande Depressão que teve em Nova York, da quebra de bolsa de valores de Nova York, em 1929, então eu acredito que a série possa estar se passando ali mais ou menos em 1927, 28, entendeu? E nessa série, quem tá por trás da máscara aí do amigão da vizinhança não é o Peter Parker, não, é Ben Reilly. A verdade é que eu acredito que a maioria de vocês aí não faz ideia de quem seja o Ben Reilly. Só que o Ben Reilly, na verdade, ele é um herói, um personagem, assim dizendo, oficial dos quadrinhos. E sabe quem que ele é, cara? Ele é o Aranha Escarlate, o clone do Peter Parker. Sim, Aranha Escarlate, clone do Peter Parker. Sim, esse é o Ben Reilly. Mas calma que ele pode não ser um clone na série, tá bom? Calma um pouquinho. Só que nos quadrinhos, que eu quero evidenciar pra vocês, é que sim, de fato ele é um clone do Peter Parker. Clone esse que foi criado pelo Dr. Miles Warren, que é o Chacal, um dos vilões do Homem-Aranha. E por mais que mesmo assim possa parecer um pouco irrelevante, vale constar que ele, o Ben Reilly, ele é o primeiro clone bem sucedido de Peter, que carrega a moralidade do rapaz. Esse é o Ben Reilly. Mais ou menos esse que eu resumei de quem é oficialmente o Ben Reilly, que é um clone aí do Peter Parker, que vai tentar confrontá-lo, mas ele entende tudo que tá acontecendo, que ele é um clone. O Peter explica isso pra ele também. E cara, tem uma grande confusão aí na saga dos clones, onde, mano, nossa, calma, não vou pular muitas coisas, não vou deixar a mente de vocês lotadas de coisas, porque vamos relaxar, vamos respirar, tá bom? Agora falando sobre o Ben Reilly da série, o personagem principal, o protagonista, interpretado pelo Nicolas Cage, a gente tem que pontuar as seguintes coisas. Aqui pode começar um pouquinho dos spoilers, mas eu tenho certeza que não vai atrapalhar tanto assim a experiência de vocês, tá bom? Vamos pontuar aqui então. Há cerca de 10 anos atrás foi quando o Ben conseguiu os poderes dele. Há 5 anos atrás ele acabou perdendo o amor da vida dele, chamada Ruby, e com a morte dela ele acabou deixando de ser o Spider. Ele acabou aposentando, virou um cara ali afundado nas bebidas, e após esses anos ele continuou só vivendo a vida ali como um detetive medíocre, né? Poucas pessoas o contratavam, muitas vezes ele tava sem dinheiro ali, coisa comum do nosso amigão da vizinhança, pra ser sincero, né? E essa questão dele ser um detetive meio medíocre é algo que me preocupa um pouco, algo que me deixou com um sentido aranha repitando, que é porque, cara, pelo passado dele, ele deveria ser muito mais reconhecido pelo trabalho, tá? Muito mesmo, mas vocês vão entender o porquê isso acaba acontecendo, certo? Agora que vocês já sabem quem que é o Ben Reilly, vamos partir aqui pro segundo tópico do vídeo, que é a origem dos poderes de Ben.
durante a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos ali perto de 1917, o Ben era um sargento do exército e ele foi enviado pra França junto com a sua tropa. E aparentemente ele e a tropa dele invadiram uma base dos alemães que estavam ali na França, onde tinha alguns soldados presos, alguns soldados americanos presos ali pelos alemães e feitos de cobaias. Sim, o Ben e a tropa dele foram lá e salvaram esses prisioneiros, mas eles perceberam que coisas estranhas estavam sendo feitas ali. Pessoas meio animalescas, pessoas que estavam sendo cobaias de testes. É isso aí, cara. A parada tava muito estranha ali dentro. Essas cobaias, essas pessoas, os prisioneiros, eles estavam sendo expostos a testes de mutações genéticas com entidades de animais. A gente viu ali, sei lá, gafanhoto, inseto, aranha, tudo, mano. A gente viu muita coisa mesmo. E a tropa do Ben foi retirando cada pessoa ali que tava sendo usada como teste, que tava ali nas macas. Eles foram prestando esse apoio, né? Salvando essas pessoas. Só que teve um momento que o Ben, ele foi mexer uma dessas pessoas que estava ligado a uma aranha. Correto? Um tubo ali com uma aranha, fazendo experiência de mutação genética com uma aranha. Tinha ali um cara numa maca, uma cobaia, que tava sendo feita de experiência com aranha. E na hora que ele foi tentar tirar esse cara dali, meu irmão, a gente viu que esse cara era uma aranha humana, irmão. É, filho, um monstro, uma aberração. E esse cara que tava sendo de cobaia simplesmente mordeu o braço do Ben. Cara, foi uma mordidão, filho. Sério, de verdade. E foi essa mesma mordida aí que desencadeou os poderes aracnídeos de Ben. Ele começou tendo aquelas dores de cabeça e tudo mais, padrão, meio que passando mal, né? Que nem foi com o Peter mesmo. E desde então, ele foi seguindo aí com os poderes e características aracnídeas. Ou seja, 10 anos aí carregando esses poderes. Certo, agora vocês têm meio que uma noção de quem que é o Ben, a origem dos poderes dele. Vocês têm o básico aí para a gente conseguir seguir pro próximo tópico, que é um tópico um pouco mais delicado e mais informação que vocês vão ter aí. Essa é uma parte muito crucial do vídeo, que é onde eu quero mostrar pra vocês o porquê de Ben ser, na verdade, um clone de Peter aqui na série. O primeiro tópico é o tópico que vocês já sabem sobre os quadrinhos, que Ben Reilly é o nome dado a um dos clones do Peter Parker em alguns dos universos. Ele é o Aranha Escarlate, né? E esse é o primeiro clone que vai trazer ali mais ou menos um pouco do lado moral e heróico do nosso amigo da vizinhança. Esse Ben da série, ele tem sim um ar mais heróico, ele foi considerado até herói pelas pessoas, assim como o Peter Parker mesmo é. Só que tem uma coisa, uma pequena e grande diferença dele do Peter Parker, que, cara, é o senso de moral. A moralidade dele não é tão refinada quanto a do Peter Parker. A gente pode ver que ele faz vista grossa pro crime, a gente pode ver que ele até mesmo aceita trabalhar para criminosos. O Ben simplesmente não tá muito interessado em quem que tá pagando, mas sim no dinheiro. E esse é um dos motivos para eu realmente achar que esse não é o Peter Parker, mas sim é um clone dele. Porque, cara, eu acho muito improvável que o Peter Parker vá ali querer vender o teu trabalho, o próprio trabalho, esforço pra um criminoso. Eu acho que ele até pode chegar a parar de ser um herói, pode, tipo, retirar a máscara, aposentar do cargo, mas trabalhar para criminoso, meu irmão, aqui não. Esse é um dos pontos principais pra eu achar que esse realmente não é o Peter Parker. Não é o Peter Parker ali por trás do bem, beleza? Porque, galera, quem faz o Homem-Aranha ser tão icônico é quem tá por trás da máscara. É o Peter Parker. É ele ser humano. A gente conseguir se conectar com as dores do personagem, correto? E não é isso que acontece ali com o Ben Reilly. Ele não tem esse senso da vida. Ele não tem esse, cara, esse espírito de Peter Parker mesmo. Beleza, eu sei que a época era outra, mas mesmo assim, eu acho que ele realmente não vai ser o Peter Parker. Isso até me lembra um pouco sobre a trend que as pessoas postam aí, que todo mundo quer ser o Homem-Aranha, mas ninguém quer ser o Peter Parker, porque o Peter Parker carrega dores. E essas dores não é qualquer um que vai aguentar não, meu amigo. Não é qualquer um não. Porque quem faz o herói é quem tá atrás da máscara. Eu sei que a gente tá falando sobre o universo noir, essa era mais obscura, onde os heróis são mais pé no chão, mais realista. Como, por exemplo, é mais meio que a realidade como o herói agiria no meio disso tudo naquela época, em 1920, mais ou menos, correto? Só que ainda assim, não encaixa pra mim, não cai pra mim que esse seja de fato Peter Parker. Fora que, se eu não tô enganado, vazou um termo aí de condições de nome, de uso de nome, né? Que não pode utilizar o nome Peter Parker pra um personagem que bebe, fuma, xinga ou tortura os próprios vilões, sabe? As pessoas. E pra ser sincero, eu acho isso muito legal, porque não vão estragar aí o Peter Parker, vai dificultar dos cinemas estragarem aí a imagem de bom moço que o Peter Parker tem. Mas eu acho que vocês já entenderam essa parte aí, então vamos seguir para não ficar enrolando aqui da mesma coisa, certo? E agora o terceiro pilar aí dessa ideia de que ele é um clone do Peter Parker é a seguinte: o Ben nunca foi chamado de Ben durante os flashbacks que ele teve. Em nenhuma cena de quando ele era um sargento que estava na França, ele foi chamado de Ben, nem mesmo pelos flashbacks que ele teve com a mulher, ele foi chamado de Ben, certo? A Ruby em momento nenhum chamou ele de Ben, se eu não tô enganado.
Mas foquem pelo menos nisso aí do sargento da época do exército lá na França, porque ninguém chamou ele de Ben. E logo no 6º episódio a gente vê um personagem que foi salvo pelo Ben na época da guerra. Se eu não me engano, o nome desse personagem é Old Gang, eu não vou saber pronunciar corretamente, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Mais ou menos por aí. E ele fala que teria reconhecido Ben há muito tempo atrás, que viria bater na porta dele há muito tempo atrás, se ele soubesse o seu nome, se ele não tivesse mudado de nome. Exatamente isso. Ben Riley não é o nome oficial do nosso protagonista. A questão é, qual é o nome dele? Os prisioneiros só conseguiram reconhecer o Ben por conta da sua aparência, nunca pelo seu nome. Então tá 100% confirmado que o Ben Riley não é o nome oficial, não é o nome verdadeiro de quem a gente vê ali sendo Spider-Noir na série. E bom, o possível nome pra essa figura na época era Peter Parker. Mas por que será que eles não falaram isso na série? Será que eles querem fazer algum suspense, alguma trama aí pra próxima temporada, alguma continuação? Querem trabalhar nessa saga dos clones? Pode ser. Pode ser que aconteça isso, pode ser que tenha sido por isso mesmo, pra eles darem continuidade aí na história de alguma maneira. E eu realmente acho isso interessante, acho isso legal, porque traz aquele ar de curiosidade. Quem é Ben Riley, pô? Quem que é esse cara, mano? Quem que é esse cara aí que tá fingindo ser uma pessoa? E é o nosso Spider aí, mano. Sabe? Isso eu acho um ponto legal, acho interessante porque eles dão uma liberdade criativa para os produtores trabalharem com várias sagas diferentes do nosso amigo da vizinhança, do Cabeça de Teia, correto? Isso eu acho legal. Comenta aí o que vocês acham dessa parte deles deixarem esse mistério aí sobre o nome verdadeiro de Ben Riley. Cara, eu acho isso sensacional. De verdade mesmo. Isso é espetacular. E, cara, sendo sincero, eu acho que nem mesmo o Ben Riley, ele tinha uma memória muito boa sobre o ocorrido da época. Ele mesmo não lembrava das pessoas que ele salvou ali. Lógico, a gente pode levar em consideração o fator de que, pô, o cara tava passando mal depois disso, ele foi picado por uma aranha, tava meio delirado da cabeça. Beleza, eu acho isso justo. Mas ele só foi lembrar dos caras, o Flint Marko, por exemplo, o Homem de Areia, depois que ele viu uma foto dele no exército, com os outros vestidos, com os outros soldados ali, né? Quando ele tava de farda, vestido ali de soldado, correto? Foi só aí que ele lembrou que Flint Marko era, na verdade, um dos prisioneiros que ele salvou. Eu acho meio estranho o Ben ter uma memória tão ruim assim. Ou talvez essa memória nem seja mesmo dele, né? Outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que a dor que ele sente toda vez que o sentido da aranha toca. Isso eu achei um pouco estranho, mas eu acho compreensível. Eu até pensei que ele pode ser uma pessoa nova como o Spider, então os poderes ali ainda estão meio que dando uma dorzinha, não tá tão legal assim, não se adaptou tão bem ainda, né? Ou simplesmente isso acontece porque eles querem fazer um sentido aranha mais pé no chão, sabe? Tipo, não é um negócio normal, entendeu? Só que eu acho que também tem uma parte de adaptação ali. Ele ficou anos sem usar também, 5 anos, mas cara, pra mim, eu acho que pode ter alguma coisa por trás, entendeu? Mas isso é o de menos, beleza? Por conta dessa questão aí das memórias não serem dele, na minha visão, as memórias passadas ali do exército serem na verdade do Peter, eu diria que nem mesmo a Ruby é real. Sim, eu acho que a Ruby é uma invenção da cabeça dele. Em momento nenhum a gente vê uma referência real a Ruby. A gente vê, né, até que a Janet fala que, pô, depois que a Ruby se foi, eu gostaria de ter visto você continuar quem você era, mas você acabou ali se afundando nas bebidas e tal, essas coisas assim, né? Só que falar até papagaio fala. Eles podem saber da Ruby simplesmente porque ele falava, mas nunca viram ela, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu acho que eles não chegaram a conhecer a Ruby, simplesmente conheceram através do que o Ben falava, entendeu? E, pô, ele pode ter as memórias ali totalmente confundidas, totalmente quebradas, e isso ser mais uma invenção dele. E na verdade, agora viajando muito mesmo, essa Ruby ser a Gwen Stacy do Peter Parker. Sim, cara, eu acho que realmente existe essa possibilidade. Se liga só nesse trecho aí de como que a Ruby acabou morrendo. Com essa descrição que ele deu, cara, só vem na minha mente que quem matou a Ruby foi Harry Osborn ou Norman Osborn, certo? Foi o Duende Verde, que é uma pessoa que de alguma maneira que o Ben não sabia, acabou ali descobrindo que a Ruby estava ligada com o amigão da vizinhança, com o Ben, entendeu? E por vingança, simples vingança, ele foi lá e a matou. Cara, pra mim isso parece muito aí a lore, né, da Gwen Stacy, que até mesmo o Peter chega atrasado no local e ele se culpa em alguns momentos, né, ele chega atrasado. E rapaz, eu acho que realmente pode ser a Gwen Stacy e não a Ruby. Não sei. Isso é algo que eu fui muito além, mas que realmente pode ter um pingo de verdade aí. Eu acho que sim, existe essa chance da Ruby, na verdade, ser a Gwen Stacy ou um paralelo dela. Talvez até mesmo um clone da Gwen Stacy. Mas sei lá. Tô viajando muito. Vamos voltar ao foco. Novamente, aproveitar essa oportunidade aqui pra falar que, cara, o vídeo é baseado em teorias, ideias que eu tive, pensamentos que eu tive. Não é pra levar tudo ao pé da letra, tá bom? Não é pra levar tudo ao pé da letra. Calma, não precisa ficar abalado aí com as minhas ideias, com as minhas teorias.
Tá bom? Eu quero também que vocês comentem a teoria de vocês, o que vocês pensam, o que vocês acham sobre meus pensamentos e também o que veio na mente de vocês na hora que vocês viram isso tudo aí da série, beleza? E outra questão que reforça mais ainda a ideia de que o Ben não é o Peter é porque no início do segundo episódio, quando o Ben vai pegar aí de volta as roupas dele de Spider, ele se passa ali por um faxineiro chamado Pete. Cara, Pete é apelido pro Peter, né? Que a gente vê normalmente aí Mary Jane, a Gwen Stacy falando, chamando ele de Pete. Só que talvez isso possa ter sido somente ali uma brincadeira dos produtores pra fazer nossa mente, pra tipo assim, dar uma ideia de que, cara, a gente sabe quem é Peter Parker, a gente sabe quem que é, só que a gente não pode usar o nome ainda. Não sei, sabe? Só uma teoria. Mas eu acho que isso reforça mais ainda que ele não é o Peter. Porque eu acho que o Peter não brincaria que ele é Pete. Não daria nenhuma possibilidade aí de referência entre os dois pra uma pessoa descobrir, entendeu? Eu acho que isso não aconteceria. Mas, sei lá, isso pode ter sido até uma forma ali do clone ridicularizar a versão original, o Peter. Ou um instinto interno, né? De ligar aí alguma coisa ao nome do Peter. Beleza, galera. A gente tá chegando aqui no final do vídeo, restando apenas 2 perguntas. Quando que o Peter foi clonado e onde é que ele tá agora? Tudo isso vai ser respondido aí no próximo tópico. Enquanto isso, galera, comentem, deixem o like, não se esqueçam aí de se inscrever, porque, mano, tem muita coisa aí pra acontecer nesse canal, tá bom? Mas se o Ben é um clone do Peter, onde foi que o Peter aí se meteu? Antes disso, eu quero mostrar pra vocês aí onde eu acho que começou esse processo de clonagem, tá bom? O momento exato que isso começou, onde isso foi desencadeado. Após ele ser mordido pela aranha humana, ele acabou demonstrando alguns sinais estranhos corporais, né? Começou ali a imitar a aranha, começou a se contorcer todo, ficar malucão das ideias. E isso o exército percebeu. Não tem como esconder isso, né, cara? E eles viram que tava meio que estranho ali pro lado do Ben, né? E, cara, eles simplesmente começaram ali um tratamento com ele. Mandaram os melhores médicos pra cuidar dele. E adivinha? Não encontraram uma cura. Cara, e pra ser sincero, eu acho que eles nem tentaram fazer isso. Foi até dito isso, teve até um diálogo desse entre o Ben e a doutora falando que, cara, eles realmente não procuraram a cura naquela época. Eles queriam era te estudar. Sim, e o Ben acabou sendo ali um instrumento de estudo. Muitas experiências que eu acho que acabaram fazendo com ele ali quando ele tava doente, quando ele foi picado pela aranha. Cara, é isso. Ele foi meio que usado como cobaia. Pegaram o DNA dele, cortaram ele todo, sabe? Estudaram todos os órgãos dele, todo o corpo dele pra entender o que tava acontecendo. Puxa, é uma pessoa com habilidades aí extraordinárias, uma pessoa com superpoderes. Esses estudos simplesmente foram feitos pra clonarem o Peter. Talvez não clonar, mas fazer mais pessoas terem superpoderes. Construir um exército de super soldados. Quem sabe aí a origem do soro do Capitão América não venha desses estudos, desses experimentos que fizeram com Ben. Quem sabe, né? E tudo isso, tudo que eles adquiriram, todo esse conhecimento, todo esse estudo, todo esse material genético, eu acho que foi mais do que suficiente para eles terem meio que recurso, conteúdo para clonar o Peter Parker. Eu acho que foi aí que começou e desencadeou esse processo. Pode ser que até mesmo na próxima temporada o Miles Warren, o Dr. Abby, sendo mostrado como um cientista do exército, um médico do exército, que acabou clonando o Peter Parker. Pode ser a origem dele, sabe? Algo mais pelo chão, algo, sei lá, eu não sei. A única coisa que eu sei é que é uma brecha enorme que eles têm para fazerem uma saga dos clones muito boa, fazer toda aquela tortura psicológica de que o Peter é na verdade um clone, que o Ben na verdade não é o verdadeiro, ou sei lá, sabe, toda aquela tortura psicológica que realmente o Peter passou por ele pensar que ele era um clone e que nada que ele tinha vivido era realmente um pensamento dele, e sim as vivências, experiências do clone dele, de uma outra pessoa. Cara, essa série Spider no Ar aí deixou muitas brechas pra histórias incríveis do Cabeça de Teia. Eu confesso pra vocês que eu não sei bem onde que se encaixaria essa substituição aí do Peter pelo clone Ben, né? Mas eu acredito que o Peter provavelmente foi substituído quando ele já estava atuando como Spider, correto? Eu também fiquei pensando que, pô, será que eles vão ter uma mente coletiva? Enquanto um está em estado de êxtase, ele também tá pegando meio que as informações, as vivências do outro, de uma maneira que eles estão conectados porque tem o mesmo DNA, são da mesma origem, sabe? Será que eles vão ter essa mente coletiva, entre aspas? Não sei se tá ficando claro, mas eu quero dizer que, tipo assim, Peter, por exemplo, tá em êxtase, e o clone dele tá atuando. Enquanto ele tá em êxtase, ele
vai estar pegando essas informações do clone, sabe? Meio que tendo mais ou menos ali alguma ligação por conta dos poderes de aranha ou, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? E essa substituição que veio mais ou menos na minha mente é que esse clone vai acabar substituindo o Peter mais ou menos ali na morte da Ruby, na morte de quem eu acredito que seja a Gwen Stacy do Peter. Quando a Gwen Stacy acaba morrendo, o Peter simplesmente decide abandonar essa vida de super-herói, que ele vai se culpar pela morte dela. Ele vai achar que, cara, por ele ser um super-herói, a pessoa que ele mais amava acabou morrendo. Eu acredito que sim, possa ter sido isso, possa ter sido nesse momento que o clone acabou substituindo o Peter, e o Peter tinha total ciência disso. E ele meio que falou, pô, tu é o verdadeiro, cara, tu é o verdadeiro, tu que segue aí, segue o baile. Segue a Tony aí como Spider porque a cidade precisa de você. Mais ou menos como acontece naquele quadrinho ali, ó. Que é a história de vida do Peter Parker. Naquela HQ, cara, ele meio que fala pro clone que o clone é o verdadeiro. Ele meio que falsifica esse teste dizendo que o clone é verdadeiro. Ele falou, cara, tu que é o Spider. Tu que é o cara que mandava aqui em tudo. Tu que ajudava a cidade. Tu que era o herói. Segue aí. Continua. Entendeu? Aí ele simplesmente aproveitou disso pra aposentar. Pra parar de viver essa vida. Pra parar de ter essa grande responsabilidade. Ou até mesmo a Ruby pode ser de fato uma vivência do clone. Só que o clone substituiu o Peter muito antes. Que eu pensei, uma teoria, tá? Novamente, a maioria das coisas que eu tô falando aqui são teorias, são pensamentos malucos na minha cabeça que eu gostaria de compartilhar com vocês. E um desses é que, na verdade, o Peter pode ter ido até mesmo pro multiverso, entendeu? Ele pode ter sido ali chamado. E nesse meio tempo que o Peter foi salvar o multiverso, também pode ter ali assumido a sua posição como Spider desse universo. Não sei, é apenas uma teoria, tá bom? E a gente vê que até mesmo o multiverso, outro aranha, alguma pessoa ali, teve interesse nesse universo. E esse interesse pode ter sido ali, né? Nesse Peter, entendeu? Meio que eles foram atrás do Spider Noir, depois viram que não era o Peter mesmo e falaram, esquece, já pegamos do cara daqui. Não sei, sinceramente eu não sei, algo nesse gênero, entendeu? Levando em consideração que na verdade o Peter, desde sempre, nunca chegou a ser o Spider, mas sim o Ben, que ele foi substituído ali na hora que ele fez aquelas cirurgias, aqueles tratamentos estudos do exército. Cara, mas o Peter vai ficar pra sempre ali preso, se ele foi substituído, se ele foi aprisionado, toda a série vai passar preso? Eu acho que não. Eu acho que em algum momento da série ele vai acabar ali tendo solto, possivelmente ali por alguma questão de conexão entre as duas mentes, certo? Do clone e do real. E esse clone vai acabar se sentindo na necessidade de salvar o Peter. Ele vai lá, vai atrás, acontece muitas coisas. E aí que eu acho que eles podem até mesmo explorar uma variante do Spider nessa época também. Não que ele seja dessa época, mas que eles podem estar utilizando nessa época. Eu acho que o design vai até combinar mais do que um Spider-Man com uma roupa mais colorida, mais caricata, sabe? E é o velho Peter da Terra 312.500. Eu acho que aí eles podem explorar bastante, porque eu gosto muito desse visual. Ele é um cara também responsável ali por estar ajudando no multiverso, certo? A gente vê isso no Aranhaverso de 2014, que ele tem muita influência ali. E ele até mesmo chega a morrer nesse multiverso. Pode até ser meio que uma questão aí de que ele não voltou pro universo dele. Ele acabou morrendo e quem assumiu foi o Spider-Noir atual, que é o da série. E esse velho Peter realmente combinaria mais com esse estilo noir, por ele ser um pouco mais violento, ser um pouco mais casca-grossa. Eu acho que ele realmente conseguiria se adequar muito ao estilo aí do Spider-Noir da série, como ela está sendo tratada e abordada pela Prime. Bom, galera, esses foram meus pensamentos, essas minhas bizarrices, ideias loucas aí. Lembrando, é tudo só teoria, tá, cara? É tudo só teoria. Não quer dizer que eu seja certo em nada. Eu acho até que é meio improvável que isso aconteça. Mas já pensou, cara? Já pensou se realmente vai ter uma saga dos clones aí no Spider-Noir? Já pensou se vamos ver aí o velho Peter em ação? Cara, a gente tem muitas ideias aí. Muitas coisas que a gente pode... Cara, sério mesmo. Eles podem aproveitar de muitas coisas aí pra trazer mais continuação, mais continuidades, mais sagas aí do Teioso. Tudo depende da Prime Video. Tudo depende do que eles vão querer fazer, de como eles vão seguir com isso tudo. Mano, tá sensacional. Eu gostei muito dessa primeira temporada. Comenta aí o que vocês acharam das teorias da série. O que vocês pensam aí que eles vão trazer pro futuro, tá bom? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço.